Trump anuncia que o Irã está em busca de liberdade e que os americanos estão prontos para ajudar. Lindsey Graham, também importante político dos Estados Unidos, garante que a ajuda está a caminho. Temos relatos de reunião entre Benjamin Netanyahu e Marco Rubio sobre uma possibilidade de intervenção no Irã, e o Irã já anunciou que não vai se render e que pode retaliar bases americanas, bases israelenses e posições militares dos dois países caso haja uma ingerência externa. Vai lembrar que o Irã está alegando que está capturando agentes do Mossad que estão financiando os protestos no Irã. A Turquia fala em uma guerra regional que realmente parece cada vez mais próxima. Até porque os americanos também aumentaram suas ações na Síria, com ataques, por exemplo, contra membros do ISIS, e há uma possibilidade de guerra civil novamente na Síria, principalmente entre as forças do exército do atual presidente al-Jolani e também os curdos, mais atuantes em alguns bairros de Alepo e também no nordeste do país. O que está acontecendo no Oriente Médio? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Cardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta atenção que a Nomad, parceiraça aqui do canal, está possibilitando para você a compra dos seus dólares com até 15 centavos de desconto por dólar convertido, utilizando o meu cupom Ricardo15. A Nomad é a maior e melhor conta internacional do Brasil, extremamente seguro, utilizado por mais de 4 milhões de usuários no território brasileiro, e é excelente para você comprar os seus dólares, diversificar suas posições, momento de instabilidade global, é natural, né? Ano eleitoral também geralmente dá uns certos pepinos aí. Se você quiser, galera, dentre esse, né, e vários outros benefícios, é só usar o meu cupom aqui, ó, que eu tô deixando para vocês o QR Code na tela, baixar a Nomad totalmente de graça e ter acesso à maior conta internacional do Brasil. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, cara, que a situação do Oriente Médio, uma das regiões mais estratégicas do mundo, está extremamente tensa. Eu fiz um relato para vocês, gravei um vídeo ontem mostrando todo o histórico de como que o Irã chegou nessa situação dos atuais protestos. Então, claro que eu não vou repetir todo esse processo. Veja um vídeo de ontem, que eu acho que ele tá bem completinho ali para vocês. Fato é que com as manifestações, segundo as informações chegando, em 116 mortos e o chefe da polícia iraniana alegando que o nível dos confrontos se intensificou bastante e a possibilidade do exército iraniano passar a atuar no país, porque a gente tem hoje a polícia e membros da guarda revolucionária, mas o exército ainda não intensificou suas ações, são os relatos pelo menos do Irã, a tendência é que o número de mortes e de presos, que já chega próximo dos 3 mil, aumente bastante. Segundo Trump, o Irã está demonstrando que está em busca de liberdade e os Estados Unidos estão prontos para ajudar. Nós tivemos relatos que o Benjamin Netanyahu, atual primeiro-ministro de Israel, está em coordenação com Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, abrindo a possibilidade dessa intervenção. O próprio Lindsey Graham, senador super importante dos Estados Unidos, e que, claro, né, não é o chefe do Poder Executivo, mas tem uma ligação próxima com Trump, alega que a ajuda dos Estados Unidos está a caminho. Eu falei para vocês no vídeo de ontem, vou só retomar algumas coisinhas, que a gente não pode ser maniqueísta na parte geopolítica da coisa, né? Em que sentido? O Irã atravessa uma grande crise econômica, com a inflação chegando a cerca de 50% a 70% no caso dos alimentos. Eu diria que existem alguns motivos. A má condução econômica, processos de quebra da confiança dos investimentos estrangeiros, né? Um país que tem uma economia muito planificada, que não garante uma segurança jurídica, em conjunto, claro, com as sanções internacionais. Vai lembrar que até as sanções de alguns países europeus voltaram em meio ao ano passado. Houve uma tentativa de renegociação do acordo comercial, mas as sanções não só dos Estados Unidos, mas também do continente europeu, voltaram. Mas o próprio Pezeshkian, que é o presidente do país, alega que claro que o Irã tem culpa e que ele está disposto a conversar com os manifestantes para saber exatamente como resolver alguns problemas. Somado isso, nós temos uma histórica crise hídrica em Teherã, região com cerca de 18 milhões de habitantes, que pode até mesmo evacuar aquelas cidades. Então entendam que é uma coisa muito mais complexa do que 880. Professor, há ingerência externa? É claro que há. Nós temos, por exemplo, relatos do Irã, novamente, mostro para vocês quem é a fonte,
porque não é, ainda mais numa guerra, né, a primeira coisa que morre é a verdade, não é totalmente confiável. Mas convenhamos, galera, que há fontes do Irã alegando que eles já capturaram alguns agentes do Mossad, que é o serviço de inteligência de Israel, que estavam observando as ações, repassando, claro, o governo israelense para saber como que Israel poderia incentivar esses acontecimentos. Nós tivemos, por exemplo, relatos que o Irã está fazendo táticas de jamming nos sistemas Starlink e até mesmo no GPS, porque o Irã, ele cortou o acesso à internet, alegando que a internet estava sendo utilizado por agentes estrangeiros para incentivar as movimentações internas. Claro que também tem a ver, né, com tentar desmobilizar a população e até mesmo a luz. O Starlink, por exemplo, era uma das maneiras que a população estava utilizando para conseguir se comunicar, talvez com agentes estrangeiros, talvez mobilização interna, uma coisa não anula necessariamente a outra, né? Então ele falou que está cortando todo esse tipo de comunicação, e nós temos palavras do Ali Khamenei, que é o chefe, né, o grande líder, o Ayatollah, alegando que o governo não vai recuar, que os manifestantes são hoje vândalos e sabotadores, que o Irã está em guerra e que todos os incidentes contra as repartições públicas estão sendo orquestradas no exterior. O Irã está em guerra. Guerra entre Irã e, claro, segundo o Irã, Estados Unidos e Israel. O próprio presidente do parlamento iraniano falou, publicação, hein? Sejamos claros. Em caso de um eventual ataque contra o Irã, como Israel e Estados Unidos está mobilizando, os territórios ocupados, que é como eles chamam Israel, né? Ou sempre chamam de aqueles que ocupam, os sionistas, tal. Assim como todas as bases e navios dos Estados Unidos serão nossos alvos legítimos. E sendo sincero, capacidade o Irã tem. O Irã, ele é uma potência sim bélica. Claro que não dá para comparar com Israel. Israel é mais poderoso, não em quantidade, né? Em quantidade, claro que o Irã é um país muito maior, tem um exército muito maior, mais tanques e tal. Mas os dois eles são potências regionais. O Irã ele tem mísseis sim de longo alcance. O Irã tem parceria com os chineses em menor escala, mas em maior escala com os russos também. Compartilhamento de drones. O Irã é um país importante do ponto de vista militar e tem, claro, poder para atacar as bases americanas e bases israelenses. Claro que a retaliação seria muito maior e não tem como comparar com o poderio de Israel e dos Estados Unidos. Mas o Irã não é qualquer país do ponto de vista militar. E há ameaças que bases americanas podem ser atacadas. E eles já fizeram isso no passado. Atacaram bases americanas no Iraque, atacaram bases americanas no Catar. No último, claro que eles avisaram quanto. Estados Unidos, ó, vou fazer ataque, tá? Tem como você tirar seus militares daqui e tal. Meio que para prestar uma satisfação para a população, mas entendam que eles têm capacidade de realização desses ataques. A Turquia alega que o Mossad está por trás de todos esses protestos, que a própria inteligência não esconde mais isso. O Netanyahu, por exemplo, segundo o Erdogan, ele quer um conflito militar de maiores proporções na região para desestabilizar e eliminar os seus adversários políticos. Percebe como é complexo o tabuleiro geopolítico? Fato é que, com o aumento das manifestações, com as intervenções estrangeiras, com financiamento de propaganda, olha, eu acredito, de novo estou especulando, mas eu acredito que uma possibilidade de uma intervenção, até mesmo militar, com ataques, podem acontecer. Há uma prerrogativa num passado recente do Nicolás Maduro, galera, convenhamos, né? Que a gente vê o exemplo aí dos americanos agindo. Não acho que é o mesmo país, Irã e Venezuela, claro, mas acho que há uma possibilidade sim de intervenção e de mudança política. E ao longo do dia foram surgindo informações de que opções militares, tanto diretas de uma intervenção, um ataque mesmo, né, com mísseis, enfim, como também ataques indiretos, ou seja, ataques cibernéticos, maiores sanções, guerra híbrida, foram colocados na mesa para o Trump. Ele tem muito medo de uma desestabilização do Oriente Médio. Lembrando que está às vésperas da midterm elections, eleições de meio de mandato, que podem fazer com que o Trump não consiga governar se os democratas controlarem o Congresso, mas as opções vão ser decididas muito possivelmente em uma reunião na terça-feira. Existem alguns senadores, como Lindsey Graham, que são aliados, né, ao Trump, que já mostram que a intenção dos Estados Unidos realmente é atacar, mas existem ainda contrapartidas. Muito possivelmente a decisão final será na terça-feira. Novamente, o Trump é muito instável e não dá para confirmar 100%. Essa é a fotografia do momento.
Além disso, os Estados Unidos realizaram ataques importantes na Síria, não exatamente contra as tropas do al-Jolani, que hoje, apesar de ser, né, fazer parte da frente ter feito parte da frente al-Nusra, que era uma dissidência da Al-Qaeda, se mostra hoje muito mais aliado ao Ocidente, mas sim contra membros ou áreas controladas pelo ISIS. E aqui olha que interessante. O ISIS, também conhecido, né, como Estado Islâmico, ele é um grupo que ou foi criado ou pelo menos se fortaleceu muito com a intervenção dos Estados Unidos. Professor, sério? Sério, muito possivelmente, se não tivéssemos a ação dos Estados Unidos no Iraque, esse grupo não atuaria nem no Iraque, nem na Síria. O ISIS, ele se criou ou ele se fortaleceu no Iraque, após a intervenção americana no Iraque em 2003 para tirar o Saddam Hussein. Os americanos invadiram o Iraque, alegando que o Iraque perseguiu os curdos, que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. Quando os americanos fizeram a intervenção, não encontraram nenhum tipo de arma e, convenhamos, também nem protegeram muito bem os curdos, né? Mas, enfim, o Saddam Hussein, ele era um líder sunita em um país de maioria xiita. Quando o Saddam Hussein sai do poder, começa uma guerra civil, uma disputa pelo poder, em que os sunitas locais passam a ser oprimidos. Alguns dissidentes mais radicais desses sunitas mais oprimidos criam o ISIS, um grupo fundamentalista, um grupo que prega a instalação de um califado. E percebam, não é tudo igual a alguns movimentos extremistas, jihadistas que a gente tem no Oriente Médio. O ISIS, por exemplo, ele é totalmente contrário aos xiitas. Então o ISIS ele se comporta como inimigo do Irã, por exemplo, tá? O ISIS, ele é contrário aos ocidentais, claro, a quem não é sunita, e ele é contrário também a sunitas moderados, ou seja, qualquer um que não concorde com a prerrogativa da instalação de um califado tem que ser eliminado segundo os princípios do Estado Islâmico, ainda mais se opor ou estiver no território onde seria o império, de onde ficaria o ISIS, né, o controle aí do califado do Estado Islâmico. Claro que pós ali os anos 2015, 2016, pela atuação de ataques da Rússia, de ataques do Bashar al-Assad, pelo apoio que os Estados Unidos deu aos curdos, os peshmergas, para lutarem por terra contra o ISIS, o acordo entre Irã e Estados Unidos, que colocou mais petróleo no mercado mundial e baixou o preço dessa commodity, sufocou também o ISIS, porque eles comercializavam petróleo abaixo do preço internacional, até como forma, né, de financiamento do próprio grupo. Se o Irã e Estados Unidos fazem um acordo, entra mais petróleo, o petróleo fica mais barato, o ISIS tem que vender petróleo mais barato ainda. Isso acaba sufocando economicamente o ISIS, que se enfraquece demais. Fato é que o ISIS acabou, entre aspas, enquanto aquele território bem grande que dominou parte da Síria e do Iraque. Mas ele ainda existe enquanto grupo, enquanto ideologia, enquanto resistência e, claro, que domina algumas posições. O exército americano tem hoje na Síria cerca de 1.000 militares. Recentemente, nós tivemos uma emboscada que foi feita contra a gente do ISIS, matando 3 militares americanos na Síria. Os Estados Unidos prometeram resposta e fizeram. Fizeram no passado e fizeram mais uma vez contra várias posições na Síria. Segundo o al-Jolani, atual líder do país com a anuência da Síria, e a própria Jordânia alegou que também cooperou nesses ataques. Mas percebam que é uma ingerência maior dos Estados Unidos e um país super importante do Oriente Médio. Um país que está no coração do Oriente Médio, rotas de gasodutos, oleodutos. Um país que está completamente dividido entre alauítas, curdos, membros apoiados pela Turquia. É uma grande miscelânea em que o al-Jolani está querendo reunificar o país. Israel mesmo, que detestava o Bashar al-Assad, mas que também guarda um certo receio do al-Jolani, invadiu parte do território da Síria alegando proteção do território nacional. A gente sabe que Israel já dominava uma região super importante da Síria, que são as colinas do Golã, e aumentou ainda mais sua presença no sul do território, também alegando que protege um outro grupo, que são os drusos, que estão no território da Síria. É uma miscelânea. E dentro dessa, entre aspas, maluquice, temos a possibilidade de uma outra guerra civil na Síria, envolvendo as tropas do exército sírio e os curdos. Os curdos atuam no nordeste da Síria, principalmente, mas também atuam em algumas regiões de Alepo, cidade super importante. Segundo o próprio exército da Síria, nós tivemos, em março de 2005, uma tentativa de uma coordenação dentre esses vários outros grupos dissidentes diferentes.
Só que a grande questão que se coloca é que, apesar de ter assinado um acordo entre os curdos, que supostamente teriam representatividade no exército da Síria, teriam representatividade política, grande parte desse exército que foi formado é também de pessoas que eram apoiados pela Turquia. E a gente sabe do histórico conflito entre os curdos e os turcos. Então, esses membros do exército da Síria, apoiados pela Turquia, não aceitam que os curdos tenham relevância nesse novo governo sírio. Por conta disso, os curdos continuam armados como milícias. Tivemos uma guerra, um conflito que durou aí, né, de segunda até sexta-feira, praticamente uma semaninha aí, em que o exército da Síria anunciou que se os curdos eles continuassem, as FDS, né, que são chamados aí os curdos da Síria, eles continuassem como resistência em Alepo, eles sofreriam bastante. O exército sírio avançou para essas posições, segundo a Síria, dominou essas áreas, segundo os curdos não, eles ainda conseguem resistir a essa ofensiva. Fato é que os Estados Unidos se vê meio que pressionado pelos dois lados, porque os curdos já foram super importantes no passado para os americanos mesmo, para os anseios americanos de combate ao ISIS e a outros grupos extremistas, mas o al-Jolani também é um cara bastante voltado ao Ocidente. E talvez mais um apoio dos Estados Unidos aos curdos possa desagradar a Turquia, que já tem uma relação dúbia aí com os americanos. Percebam a confusão que é na Síria. E claro, com mais uma vez, uma ingerência dos americanos. Será, galera, que segundo o Erdogan mesmo, teremos uma nova guerra generalizada no Oriente Médio? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.